um Boeing 787 da Air India decolou para o que deveria ter sido um voo rotineiro de 9 horas, mas acabou se chocando com prédios apenas meio minuto após a partida. Por quê? O que realmente aconteceu? Bem, eu chegarei aos detalhes do relatório provisório em breve, mas primeiro quero falar sobre o período que antecedeu seu lançamento no dia 11 de julho de 2025. Infelizmente, no imediato rescaldo desta tragédia, não houve atualizações reais dos investigadores, o que francamente não é surpreendente, dado o quanto eles tinham que fazer e o quão cuidadosos eles precisavam ser ao ponderar as informações. Mas isso também significou que havia um grande vácuo de informações, o que deu origem a especulações selvagens, ou ainda, pior, lixo real na forma de desinformação deliberada que uma grande parte do público simplesmente não estava equipada para distinguir da verdade. Por exemplo, vários relatórios provisórios falsos foram circulados, e um deles afirmava que o assento do capitão havia deslizado para trás, fazendo com que ele puxasse as alavancas de empuxo inadvertidamente. Isso, de fato, ocorreu com um Boeing 727-800 da Air India Express, que abordei em outro vídeo. Porém, os enganadores estavam mesclando ferramentas de inteligência artificial com histórias reais para criar narrativas inicialmente muito críveis, devido aos detalhes de histórias antigas e seus relatórios finais. Eu entendo que nem todos conseguem identificar esses golpes rapidamente. Eles são projetados para enganar, e de fato enganam. E em eventos como este, é sempre importante recorrer a fontes confiáveis e pensar criticamente, especialmente quando você vê algo realmente chocante sendo enviado para você, talvez por um amigo ou colega. Agora, como pelo menos parte desse material fabricado é baseado em eventos e relatórios reais, parece super convincente, até mesmo para os insiders da indústria, e isso simplesmente me deixa furioso. Não só temos uma tragédia horrível em nossas mãos, o primeiro acidente fatal de um Boeing 787 e o acidente mais mortal em uma década. Não! Também temos pessoas espalhando bobagens geradas por inteligência artificial de forma consciente, apenas para obter atenção temporária ou por outros motivos nefastos. Na verdade, essa é uma grande parte do motivo pelo qual minha equipe e eu temos acompanhado de perto essa história e fazendo atualizações de vídeo frequentes para vocês. E espero que apreciem isso. Mas agora, finalmente, temos um relatório preliminar. E embora ainda não inclua conclusões definitivas, lança muita luz sobre o que aconteceu. Então este vídeo é todo sobre os fatos aqui. O que nós sabemos e o que isso significa, e também o que nós não sabemos, que é tão importante quanto. E também trata do que você pode fazer daqui para frente para se manter bem informado. Essa tragédia ocorreu na quinta-feira, 12 de junho de 2025, envolvendo o voo 171 da Air India de Ahmedabad para o aeroporto de Gatwick, em Londres, Reino Unido. Até este trágico evento, o voo 171 era um serviço diário da Air India, partindo no início da tarde, e neste dia a aeronave estava programada para partir às 13h10, horário local. O capitão do voo era um homem de 56 anos que tinha um total de 15.638 horas de experiência de voo, e quase 8.600 horas foram no Boeing 787, das quais 8.260 foram como piloto em comando. Relatórios anteriores informaram que ele também era capitão de treinamento de linha na Air India e planejava se aposentar em breve, mas isso não foi mencionado no relatório atual. Seu primeiro oficial tinha 32 anos e tinha um total de 3.403 horas de experiência de voo, das quais 1.128 horas foram voadas no Boeing 787. E é importante notar aqui que para este voo, o primeiro oficial era o piloto em comando e o capitão era o piloto monitorando. Como parte da preparação pré-voo, os dois pilotos passaram por exames médicos, incluindo um teste de bafômetro que mostrou que ambos estavam aptos para operar o voo para Gatwick. O relatório indica que os dois pilotos descansaram suficientemente antes do voo.
Uma das especulações que ouvimos antes do relatório preliminar ser divulgado era que a aeronave poderia estar transportando algo que poderia ter afetado os instrumentos a bordo, mas o manifesto de carga mostrou que não havia mercadorias perigosas a bordo deste voo. De qualquer forma, os cálculos de combustível do piloto, o restante da folha de carga, bem como os cálculos de velocidade V, não levantaram nenhuma bandeira para as investigações também. Aparentemente, tudo estava dentro dos limites. Com a tripulação pronta, eles taxaram para a decolagem na pista 23, com cerca de meia hora de atraso. Agora, Ahmedabad tem apenas uma pista, e sua taxiway paralela não vai até o limiar da pista 23, e isso significava que a tripulação tinha que taxiar e entrar na pista a partir da taxiway Romeo 4, que se conecta perto de aproximadamente a metade da pista. Agora, os dados iniciais do ADS-B da rota de táxi do avião estavam faltando muitos pontos de dados, o que também criou alguma controvérsia inicial, onde alguns suspeitaram que a tripulação pode ter tentado decolar daquela pista de rolamento de interseção Romeo 4, mas relatórios posteriores, e claro, este relatório preliminar, confirmaram que o 787 não decolou daquela posição de meio de campo. Em vez disso, a tripulação de voo voltou ao limiar da pista de 3.505 metros, ou 11.500 pés de comprimento, e então fez uma decolagem de comprimento total. O aeroporto de Ahmedabad está a apenas 58 metros acima do nível do mar, mas no momento da partida, a alta temperatura de cerca de 37 graus Celsius significava que a altitude de densidade era de cerca de 3.200 pés. Isso requer mais desempenho da aeronave, mas nada que o Boeing 787 e seus potentes motores GE-X não pudessem lidar neste dia. Naturalmente, as equipes voando de e para a Índia estariam completamente familiarizadas com essas condições. A tripulação iniciou sua corrida de decolagem às 8:07:37 UTC e alcançou sua velocidade de decisão V1 em menos de um minuto depois, o que seria normal para o peso de decolagem deles. Os interruptores de peso nas rodas do avião indicaram que eles decolaram às 8:08 e 39 segundos, e inicialmente todos os vídeos feitos deste evento mostraram que eles alcançaram uma taxa de subida positiva normal. Mas muito em breve, esses mesmos vídeos mostraram que essa subida se achatou e rapidamente se transformou em uma descida, da qual a aeronave nunca se recuperou. Em breve, voltarei às conclusões deste relatório, mas primeiro vamos analisar algumas das especulações que surgiram logo após o evento. Por exemplo, inicialmente, houve um grande foco nos flaps. Os flaps não estavam baixados. Uma teoria é que a tripulação pode não ter ajustado corretamente para a decolagem. Agora sabemos com certeza que isso não aconteceu. Os flaps estavam corretamente ajustados. E, na verdade, esse erro teria sido realmente difícil de cometer nos aviões de hoje, já que várias de nossas listas de verificação pré-partida incluem esses flaps. Essas listas de verificação são eletrônicas no 787. Além disso, a aeronave sabe onde os flaps devem estar e avisa os pilotos se não estiverem ajustados corretamente. O ponto a ser destacado é que com os vídeos de baixa resolução, vistos inicialmente, era extremamente difícil verificar se os flaps estavam devidamente ajustados. Mesmo com imagens ou vídeos de alta resolução, os slats podem ser um pouco mais visíveis, mas é necessário olhar bem de perto para distinguir o ajuste dos flaps de bordo de fuga. Veja, uma das coisas pela qual o 787 é famoso é a sua fuselagem e asas compostas de fibra de carbono. E o fato de que a fibra de carbono é muito menos propensa a rachaduras por fadiga também significa que elas podem ser muito flexíveis e finas, tornando-as mais eficientes. O Boeing 787-8 tem duas configurações de flaps comumente usadas para decolagem, flaps 5 e flaps 15. Com o flap 5, que os pilotos estavam usando para essa decolagem, incluindo as superfícies do flap de borda de ataque, os slats se estendem e os flaps de borda de fuga também se estendem para trás, mas eles se abaixam apenas levemente,
o que é por isso que são tão difíceis de ver. O próximo ponto que chamou a atenção das pessoas foram os motores, e havia um motivo inicial para isso, especialmente após a circulação de uma versão de melhor qualidade de um vídeo onde um ruído zumbido podia ser claramente ouvido, o que levou muitas pessoas a acreditar que a turbina de Arham ou turbina de Arham havia sido acionada. Novamente, é quase impossível ver o turbina de Arham nos vídeos. Do tamanho de uma hélice de um pequeno avião, estaria girando rapidamente na corrente de ar, provocando aquele ruído característico. Seu mastro e porta seriam um pouco mais fáceis de ver, mas não da parte traseira e na resolução desses vídeos. No entanto, como eu disse, é possível distinguir o ruído do turbina de Arham e outras filmagens de CCTV que não tivemos acesso inicialmente, mas que foram incluídas no relatório preliminar, mostraram que a turbina de Arham ou turbina de Arham realmente foi acionada enquanto a aeronave ainda estava em sua subida inicial. A investigação também esclareceu que não havia atividade significativa de pássaros perto da aeronave que poderia ter afetado os motores. Mas, obviamente, o acionamento do turbina de Arham significava que havia muito foco nos motores e no que poderia fazer com que eles perdessem potência. Existem muitos motivos para o turbina de Arham ser acionado, e muitos deles não envolvem uma falha dupla do motor, como Ben e eu discutimos em nosso podcast anterior no canal do podcast Captain Speaking. Mas um ponto que vale a pena destacar aqui é que uma falha dupla do motor não é apenas extremamente rara. Ela é também praticamente impossível que ambos os motores falhem exatamente ao mesmo tempo, devido à maioria das falhas técnicas. Isso é importante entender porque, como eu disse anteriormente, pudemos ver em um dos vídeos que o avião girou, e inicialmente começou a ganhar altitude por vários segundos, o que significa que definitivamente tinha energia para começar. Porém, a menos que tenha perdido energia dos dois motores quase simultaneamente, deveríamos conseguir observar um movimento nítido de guinada quando isso ocorreu. Os motores estão bastante distantes nas asas, e perder um significa que ele repentinamente gerará muita resistência, enquanto o outro motor, obviamente, ainda estará produzindo empuxo, e esse empuxo assimétrico deve ser visível. Mesmo com algo como contaminação de combustível, que poderia afetar ambos os motores, falhas duplas ao mesmo tempo são praticamente impossíveis. E ainda assim, não vimos tal guinada em nenhum desses vídeos, ou quaisquer sinais óbvios de um problema técnico no motor, como fumaça saindo de um deles ou surtos. Mas também há uma pequena ressalva nisso. O Boeing 787 é um avião muito moderno, com um sistema FBW projetado para compensar automaticamente o empuxo assimétrico, usando o leme de direção e outros controles, se necessário. A aeronave até moverá os pedais do leme quando fizer isso, para informar aos pilotos o que está fazendo. Então, pelo menos em teoria, isso poderia explicar por que realmente não vemos nenhuma guinada momentânea nos vídeos, se a aeronave perdeu energia de seus motores em momentos diferentes. Outro aspecto importante é o trem de pouso. Como a maioria das aeronaves de fuselagem larga, o Boeing 787 tem pernas de trem de pouso equipadas com bugs, cada uma com 4 rodas, 2 na frente e 2 atrás. O relatório preliminar indica que a alavanca do trem de pouso foi encontrada destravada e abaixada, sem menção de ter sido movida durante todo o acidente. É interessante, pois quando o trem de pouso está abaixado e travado, o par traseiro de rodas em cada bug fica mais baixo que o par dianteiro. Mas antes de recolher o trem de pouso, o mecanismo gira o bug, de forma que as rodas dianteiras fiquem mais baixas que as traseiras. Isso permite que as rodas se encaixem melhor na base do compartimento de rodas na parte inferior da fuselagem. Normalmente, quando os bugs fazem essa rotação, as portas do trem de pouso principal se abrem quase simultaneamente. E em pelo menos um dos vídeos, os bugs parecem estar rotacionados, e a roda dianteira fica mais baixa que as rodas traseiras em cada perna, mas as portas do trem de pouso principal permanecem fechadas. Não se sabe se a sequência de retração do trem de pouso foi iniciada
e não mencionada no relatório interino, ou se a posição do trem é uma ilusão visual. O 787 inclui muita automação para seus sistemas elétricos e hidráulicos, todos os quais poderiam ter afetado o que vimos sem nenhuma ação do piloto. Então, provavelmente, não saberemos a resposta para isso até que o relatório final seja divulgado. Mas vamos ver agora o que realmente sabemos deste relatório preliminar. Descobrimos, através de um artigo de John Ostrower no Air Current, de 8 de julho, que a investigação se concentrava nos interruptores de corte de combustível. Os interruptores de corte de combustível ficam no pedestal central, atrás das alavancas de empuxo, e são manipulados pelos pilotos no solo, seja para iniciar os motores antes do voo ou desligá-los após parar no portão. Eles estão localizados ao fácil alcance dos pilotos, porque também fazem parte de várias listas de verificação de emergência importantes, como incêndio no motor, danos graves ou separação, onde pode ser necessário cortar rapidamente o combustível para o motor em chamas ou danificado. Após o relatório inicial da corrente de ar, o relatório preliminar mostrou que às 8h42, 3 segundos após a decolagem do voo 171 da Air India, os interruptores de corte de combustível dos motores número 1 e 2, com 1 segundo de diferença, passaram repentinamente de funcionamento para corte. Como Ben e eu explicamos em outro podcast ao vivo, existem alguns recursos projetados nesses interruptores para garantir que ninguém possa esbarrar ou movê-los acidentalmente. Primeiro, existem 2 grandes orelhas saindo do pedestal de cada lado dos interruptores para protegê-los de qualquer esbarrão acidental. Além disso, os próprios interruptores não podem ser simplesmente alternados para frente e para trás. Agora, para movê-los, você primeiro precisa puxar para cima, depois girar o interruptor para uma nova posição e, em seguida, soltá-lo em seu novo entalhe. Este é um design comprovado. Outros interruptores nos cockpits da Boeing, como a na alavanca do trem de pouso, funcionam de forma semelhante. Precisam ser puxados para fora, girados e soltos. Agora, devo mencionar que o relatório preliminar também destaca um boletim de informação de ordem aérea especial da FAA, ou SAIB, que foi lançado em 2018. Esse boletim tratava da função de bloqueio de interruptores de controle de combustível como esses, mas instalados nos Boeing 737. O boletim informou que alguns interruptores foram instalados com a função de bloqueio desengatada ou fora do padrão. No entanto, isso não foi considerado uma condição insegura pela FAA. E mesmo que uma inspeção desses interruptores fosse recomendada, ela nunca foi tornada obrigatória. O relatório interino afirma que a Air India não fez essa inspeção voluntária nesta aeronave em particular. Mas é importante ressaltar aqui que não há relatórios na história desta aeronave mostrando quaisquer problemas críticos com esses interruptores específicos. O relatório indica que o módulo de controle de combustível, que inclui os interruptores, foi substituído na aeronave 2 vezes após a emissão do SAIB, em 2019 e 2023, por motivos não relacionados aos interruptores de controle de combustível. Agora, eu realmente quero enfatizar que neste ponto não sabemos como ou por que esses interruptores foram movidos, mas sabemos que um dos pilotos perguntou ao outro por que ele desligou e o outro piloto respondeu que não fez isso. Essas declarações serão objeto de muita análise pela investigação daqui para frente, mas no momento pode ser interpretado de 2 maneiras diferentes. Uma que os pilotos de fato não moveram os interruptores, mas a outra que um deles fez, mas simplesmente não admitiu isso. De qualquer forma, a aeronave seguiu as instruções. O combustível para os motores foi cortado e eles rapidamente começaram a recuar. E isso claramente acionou a liberação da turbina de ar de impacto na parte traseira, que mencionei antes. Às 8h08:52, 10 segundos após as chaves de controle de combustível serem movidas para cortar, alguém moveu a chave do motor 1 de volta para funcionar e 4 segundos depois, também a chave para o motor 2. Simultaneamente,
a aeronave iniciou automaticamente a partida da unidade de energia auxiliar, para fornecer mais energia elétrica. Porém, diferente da turbina de ar de impacto, que forneceu hidráulica à aeronave 5 segundos após ser implantada, a APU provavelmente não teve tempo de entrar em funcionamento. Porém, outros sistemas no 787 atuavam para salvar a aeronave, passageiros e tripulação. Quando os interruptores de corte de combustível são reativados durante o voo, a eletrônica do motor tenta religar os motores automaticamente o mais rápido possível. Então foi isso que aconteceu agora. O gravador de dados de voo mostrou que as temperatura dos gases de escape para ambos os motores começaram a subir. O motor número 1, com o interruptor restaurado primeiro, parou de desacelerar e começou a se recuperar. O motor número 2 foi um pouco mais lento, mas de qualquer forma, neste ponto já era tarde demais. 13 segundos após acionarem o primeiro interruptor do motor, um dos pilotos fez uma chamada de emergência, cuja redação exata não foi citada no relatório. E apenas 6 segundos depois, a aeronave atingiu a parede nordeste de um prédio próximo, com um ângulo estimado de subida de cerca de 8 graus. Quando isso aconteceu, ele rapidamente se desintegrou com pedaços de sua fuselagem, asas e motores atingindo mais 4 prédios ao redor, e sua enorme carga de combustível pegou fogo. Todos, exceto um dos 242 ocupantes do avião, além de 19 pessoas em solo, perderam suas vidas no acidente, e muitas outras no solo ficaram gravemente feridas. Então, para onde vamos daqui? Bem, novamente, este é um relatório preliminar de investigação que se destina apenas como um relato factual do que aconteceu. Conheceremos a história completa quando o relatório final for divulgado, provavelmente em 1 ou 2 anos. Até o momento, recomendo evitar especulações sobre o Boeing 787 Air India e demais assuntos, até que a investigação apresente ações de segurança acionáveis a serem tomadas. Porque só então podemos ter certeza de que todos os diferentes ângulos foram levados em consideração. Agora, como eu disse no início, o vácuo de informações iniciais sobre este acidente fez com que as pessoas começassem a procurar nos lugares mais improváveis por qualquer tipo de informação. Sistema de entretenimento de cabine, que não funciona no solo, ou sistemas de ar-condicionado, que não estão funcionando imediatamente após o embarque, podem ser realmente frustrantes, com certeza, mas esses sistemas costumam ser separados do que nós, pilotos, consideramos no cockpit e do que precisamos para um voo seguro. E raramente oferecem qualquer pista sobre o que causou um acidente como este. Ao se tratar de desinformação, existem algumas pistas para identificá-la. Os primeiros relatórios de boatos surgiram dias após o acidente, acrescentando que um relatório final estaria pronto nos próximos dias. Isso seria completamente impossível, então se você vê relatórios assim, verifique se as datas fazem sentido. Novamente, este é o pior acidente aéreo da última década, e a atenção sobre ele pode permanecer muito alta por semanas e meses, e com razão. Compreensivelmente, a Boeing levou este assunto muito a sério, efetivamente se retirando do Paris Air Show em junho para ajudar a investigação de qualquer maneira que pudesses. Mas aqui, eu também devo apontar que, pelo menos enquanto estamos gravando isso, não ouvimos a Boeing lançar nenhum boletim de segurança ou a FAA publicar qualquer diretriz de aeronavegabilidade sobre o Boeing 787. E também não havia tais indicações no relatório interino. Isso sugere que, embora a investigação se concentre gradualmente em sistemas específicos, é improvável que este acidente esteja relacionado a um problema de design da aeronave. Mas é aí que precisamos traçar a linha entre especulação e informação. O Escritório de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia tem o apoio do NTSB, da FAA e da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido. E, a propósito, este relatório preliminar foi muito mais detalhado do que muitos esperavam, o que me deixa super feliz em ver.
É revigorante ver esse tipo de abertura e transparência, que é exatamente o que precisamos para aprender com tragédias como essa. Espero que tenha achado este vídeo interessante. Deixe suas dúvidas nos comentários. Ben e eu tentaremos respondê-las em um futuro podcast do Capitão Falando. Também respondo a perguntas ao vivo nas reuniões no Zoom, com minha incrível equipe do Patreon, que torna possível esses vídeos de reportagem. E se você quiser participar do meu próximo encontro, então escaneie este código QR ou vá para patreon.com/join/mentorpilot. Eu adoraria te ver lá. Meu nome é Peter Hernfeld e você está assistindo Mentura agora. Tenha um dia absolutamente fantástico e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau!